Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Patrícia Padilla, eu sou atriz, roteirista, também formada em psicologia, com abordagem cognitiva comportamental. Eu fui contemplada no edital da Lei Aldir Blanc, então eu vou estar podendo estar hoje com vocês trocando um pouquinho da minha experiência sobre como escrever roteiros e textos teatrais. Tá legal? Então, quem tiver interesse nessa área, vem comigo que vocês vão gostar das dicas que eu preparei para vocês, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida no decorrer do vídeo, pode estar colocando as dúvidas aí embaixo, que depois eu vou estar respondendo uma a um de vocês, combinado? Então, vamos lá, gente. Eu faço teatro já tem mais ou menos uns 20 anos ou mais. Né, que eu comecei a fazer curso de teatro, participar de mostras, festivais, oficinas, então tudo que estava relacionado à linguagem teatral eu estava participando. E aí aí eu entrei em grupos teatrais, comecei a participar de espetáculos e nunca mais parei. Para falar que eu não parei, teve um tempinho aí que eu comecei a fazer a faculdade de psicologia e foi quando eu tive que me dedicar bastante na faculdade, estudar muito, ler muito. Então foi o tempo aí de 5 anos da faculdade que eu fiquei um pouco afastada do teatro. Mas todo mundo fala, né? Quando você é picado pelo vírus da arte, você nunca mais deixa de gostar e quer voltar e não tem jeito. Foi o que aconteceu comigo. Então, assim, então como atriz, eu tô bastante tempo no mercado. Mas com os trabalhos de roteirista, é de um tempo pra cá. Vamos dizer assim, mais ou menos, pessoal, uns 4, 5 anos pra cá, que eu me descobri roteirista. Eu nem gostava muito de usar esse termo. Eu achava que era um termo muito, nossa, é muito importante, é muito forte, né? Eu não escrevo tão bem assim, né? Eu falava, coloca que eu sou autora do texto, a autora fica mais suave, né? Porque eu tenho o diretor do grupo teatral que eu faço parte, a Companhia Livre Produções Artísticas, né? Com o Leandro Aveiro, que é o diretor. Inclusive, esse ano a companhia vai fazer 15 anos, tá? É um ano importante para a companhia. E ele falava, não, coloca roteirista. E para mim pesava. Eu achava que eu não estava preparada para esse título. E depois eu fui vendo que não é bem assim, porque eu escrevia bem. E quando a gente começou a produzir os meus textos, e teve a repercussão das pessoas falarem, nossa, que bacana, e as pessoas se emocionarem, e as pessoas dar o feedback positivo, eu falei, não, pera lá, eu consigo escrever, eu sou boa nisso, né? E aí eu comecei a ter uma outra visão. Depois eu vou falar um pouquinho mais dos textos que eu escrevi, como que eu comecei a escrever e tudo mais. Eu queria falar para vocês assim, o que faz um roteirista? Então, o roteirista é o profissional que cria e adapta histórias para a realização de uma produção audiovisual, que pode ser TV, pode ser rádio, pode ser novela, pode ser redes sociais, o teatro, né? Videoclipes, aqueles videoclipes musicais, sabe? Que às vezes o cantor tá ali e aí às vezes eles participam do vídeo atuando, né? Ou não, ou às vezes é um ator, outras pessoas ali envolvidas no vídeo. Então esses videoclipes musicais também precisam de um roteirista, né? Porque tem uma historinha ali, então eles têm um roteirista para fazer isso. Então assim, é um campo vasto, embora difícil e concorrido, né? Que a gente sabe, como tudo hoje em dia, né, gente? Então é isso que o roteirista ele faz. E aí você me fala, Patrícia, qualquer um pode ser roteirista?
qualquer pessoa pode se tornar um roteirista? Sim. Você não precisa de um pré-requisito para ser um roteirista. Você não precisa ter feito tal faculdade para se tornar um roteirista. O que eu acredito que você precisa é gostar de escrever e ter algum dom para isso, né? Às vezes você não tem nenhum dom, mas você gosta, e aí você vai desenvolvendo técnicas e vai dar certo também. Então, assim, geralmente, quem tá nessa área de roteirista, de escrever textos, essas coisas, acontece muito da pessoa ser ligada a formado algum curso da área de comunicação, ciências humanas, jornalismo, letras, né? É uma profissão que envolve aí, que tá ligada à produção de textos e escritas criativas. Então, geralmente, mais nessa área de humana, a pessoa tende... Parece que é mais fácil, mas não é por conta da profissão, é por conta que a pessoa já escolheu essa profissão porque ela gosta de ler, gosta de escrever. Então, já tem ali tudo, tá tudo meio que interligado. O que você pode fazer também? Você pode, às vezes você escreveu uma coisa que você acha que é bacana. Então, você pode estar aí aproveitando concursos, editais, e tá fazendo um projeto com o seu roteiro e tá mandando para esses concursos, para esses editais que tem aí pelo Brasil afora, e você pode ser contemplado e tá podendo realizar o seu projeto. Tipo, às vezes você ganha uma premiação em dinheiro para você produzir o seu roteiro, né? Então é uma coisa bem bacana, que é uma possibilidade aí para quem está começando. Outra coisa, você pode abrir um canal, né, no YouTube, um canal em rede social, e tá falando dos seus projetos, dos seus textos, dos seus roteiros, tá falando das suas ideias, e ali também você vai ter a possibilidade de outras pessoas estar te vendo e gostar do seu trabalho, e você ser chamado. É uma profissão competitiva? Sim, mas hoje em dia, gente, tá tudo muito competitivo. As profissões tá tudo muito saturado, e tem muita gente boa. Tem muita gente boa no mercado, tem muita gente boa fora do mercado, tem muita gente boa por aí. Então, por mais competitivo que seja, a gente não pode desistir. Então, se você acredita que você é bom nisso, se você gosta de fazer isso, então você tem que continuar tentando, e uma hora chega a sua vez, né? Chega a nossa vez. Porque tem espaço para todo mundo. Mesmo que esteja saturado, tem espaço para todo mundo. Ok? Uma coisa que, assim, eu queria falar para vocês leia muito, gente. Leia muito. Porque a leitura, ela estimula a imaginação. E não é só ler o que você gosta de ler, porque isso daí é cômodo, né? Leia sobre coisas diferentes, das quais você não costuma ler, né? Leia sobre assuntos variados, aproveite todas essas informações que tá aí ao seu alcance. Quando eu tava no ensino médio e eu tinha que fazer alguma pesquisa, qualquer coisa, ou eu tinha que ir lá na biblioteca, pegar aqueles monte de livro dessa grossura, fazer a pesquisa, grifar, escrever à mão. Poxa, hoje a gente tem aí uma ferramenta maravilhosa que é a internet. Você dá um Google, aparece um monte de livro bacana. Por que não aproveitar isso a nosso favor? Né? A gente perde muito tempo com bobaginhas, né? É divertido, é gostoso você assistir um vídeo engraçado, mas vamos aproveitar também essa ferramenta para ter mais conhecimento, para ter mais informações bacanas. Então, minha dica é essa: leiam muito. Uma das minhas dicas, né? Como escrever um roteiro de teatro. Então, é assim, gente, ó. Para escrever uma peça de teatro, é importante também, vai entrar no negócio de ler muito, vocês terem assistido a peças teatrais.
ter assistido a bastante peças teatrais, a ler outros roteiros de outras pessoas, outros autores, né? Pra ver, porque daí você vai ter um norte, você vai perceber, porque tem gente que às vezes nunca foi no teatro e fala, não gosto de teatro. Mas não gosta por quê? Ah, não gosto. Não sabe nem dizer por que não gosta, nunca foi. Então, até pra gente criticar alguma coisa, a gente tem que conhecer sobre essa coisa. Por isso que eu falo, leia até coisas que vocês não gostem. Então, assim, leia muito roteiros de outros autores, assista muitas peças teatrais, que daí vocês vão perceber que tem coisas que no teatro é diferente você escrever um texto para o teatro e um texto para um filme, um roteiro para um filme. Porque no teatro você tem uma limitação. Você tem uma limitação de tempo, né? Que geralmente uma peça dura 40, 50 minutos. Você tem uma limitação de tempo. Lógico, tem espetáculos que duram mais, tem até intervalos entre, né, um ato e outro, mas enfim, geralmente ela tem durado menos, as pessoas também estão, tá todo mundo muito assim, né, imediatista, querendo as coisas mais rápido, não tendo muita paciência. Então as coisas vão ficando também mais de acordo com a procura, de acordo com o público. E o teatro, os recursos do teatro é diferente. Por exemplo, você não pode colocar num teatro, em cima de um palco, um helicóptero. Você pode falar assim, a personagem chegou num helicóptero. Não dá para descer um helicóptero em cima do palco e acontecer essa cena dessa forma. Mas dá para você colocar um barulho de helicóptero e ficar subentendido que ela chegou de helicóptero. Então você vai percebendo que tem outros recursos que você usa no teatro, que em cinema você pode usar de outra forma. No teatro, às vezes não tem como. E às vezes não tem como também porque financeiramente também não é viável. Por questão de locomoção. Se você escreve um texto que você quer que ele seja apresentado em escolas, em várias escolas. Então, nem todas as escolas têm estrutura para um grande cenário, nem todas as escolas têm um teatro, então você vai ter que ali se adaptar ali num pátio. Então, você tem que saber que você tem que criar um cenário. Eu tô falando de cenário porque, assim, quando eu escrevo meus textos, geralmente, como eu estou dentro de um grupo teatral e eu tenho escrito para esse grupo especificamente, então eu meio que trabalho ali junto, porque eu já sei aonde vai ser mais ou menos apresentado aquela peça e eu já sei das limitações que tem. Então, eu não posso escrever algo que dependa de um super cenário e depois não tem como estar montando esse super cenário, depois esse cenário não é viável para estar levando para as escolas. Então, você vai perceber, você vai tendo essa noção e aí você vai adaptando, né? Principalmente se o seu texto for, como a maioria dos meus são, se eles forem encomendados. Se eles forem encomendados, você vai ter mais essa noção. Ou você pode também escrever seu texto aí do jeito que você imagina e o produtor que lute para poder estar aí produzindo o seu texto, né? Enfim, mas eu aconselho ter essa noção dos limites que tem num teatro. A peça, ela tem que ter uma ideia central, né? A ideia relativa ao tema, né? Então, assim, o título, as cenas vão ser todas de acordo com a ideia central, né? Você não pode muito, assim, tá fugindo dessa ideia. Um exemplo, em muitas novelas, autores, lógico, uma novela, ela aí dura aí uns 6 meses, então tem que ter assunto, né?
Mas geralmente a novela ela tem um tema central, né? E acontecem outras coisas. Mas tem autores que eles colocam vários temas dentro da novela e acaba ficando uma coisa confusa. E às vezes o próprio tema central ali, que era o tema objetivo, ele diminui e algum outro sobressai e foge um pouco da ideia principal do autor. Por exemplo, se o tema é sobre drogas, e aí o autor coloca sobre drogas, aí coloca um pouco de alcoolismo, aí coloca um outro assunto sobre algumas síndromes, fica aquele monte de informação e às vezes não passa, não finaliza nenhuma, ou fica confuso para quem tá assistindo, sai do tema, entende? Então, assim, no teatro não tem nem tempo para ter vários temas para abordar. Então, você tem que seguir ali a sua ideia principal, né? Dentro do roteiro, gente, quando vocês estão escrevendo, ele tem que conter tudo que o ator fala em palco, né? Fala em cena, e as indicações. As indicações são as rubricas. Que aí você vai colocar, por exemplo, o personagem entrou triste. Entrou com ar de triste, de tristeza, um exemplo. Então aí, e as rubricas, vocês têm que tomar, que são as indicações, é a mesma coisa, vocês têm que tomar cuidado para não detalhar muito. É só para dar um norte, você não pode detalhar muito, porque as outras informações ficam por conta do diretor de cena e do próprio ator. Então, se você falou lá que o personagem entrou triste, então o ator já vai saber como, mais ou menos, ele vai ter que fazer aquela cena. Só que você não pode colocar assim, então o personagem entrou triste, ergueu uma sobrancelha, abaixou o queixo. Por quê? Porque essa referência de como é a tristeza, o ator que vai ter essa referência, a referência dele de tristeza, né? Então, de repente, a referência dele de tristeza, ele não vai abaixar, erguer a sobrancelha, abaixar o queixo, não vai ficar legal se ele fizer isso, não vai passar veracidade. Então, ele carrega com ele a bagagem de como seria uma pessoa triste e ele vai fazer. Então, esses detalhes você não coloca. Você só coloca, você pode colocar, bateu a porta com força, você pode colocar algumas coisas assim nesse estilo, mas nunca muitos detalhes, porque isso vai ficar por conta da direção, tá? Quando você vai iniciar um texto, você não precisa de contar todos os detalhes, os mínimos detalhes, a história lá desde o início. Você vai falar sobre uma jornalista que foi para a cidade grande em busca de realizar seus sonhos, um exemplo. Você não vai contar que quando ela era criança ela sonhava em ser jornalista, não. Você vai pegar a partir de uma parte, você vai pegar uma parte da história da vida dessa personagem e você vai criar seu texto a partir dessa parte. Dentro do próprio texto, de acordo com os diálogos, vai uma coisa ou outra sobre a vida dessa pessoa vai ser colocada. Por exemplo, eu escrevi um espetáculo que inclusive vai estar aí à disposição de vocês, não sei que dia, eu acho que é dia 27, que também foi contemplado com a Lei Aldir Blanc, chama Nunca é Tarde, é de violência doméstica. Então, é uma história de uma advogada. Eu não coloco de cara, eu não preciso colocar que ela é uma advogada. Durante o texto, ela tem indícios de que ela trabalha com isso, por conta dos diálogos.
Tem um momento que ela fala, quando eu cursava faculdade de Direito, eu era uma sonhadora, uma idealizadora. Então ali tá dando informações que um dia ela fez faculdade. Eu não preciso colocar ela fazendo faculdade, sabe? Esses detalhes. Então, e tem que tomar cuidado para não ter muitos detalhes, porque você precisa deixar coisas para a imaginação de quem está assistindo. E coisas subentendidas que algumas pessoas vão interpretar de uma forma, outras vão interpretar de outra, não tem problema. É até bacana que nem todo mundo entenda certinho do jeito que você entendeu. É bacana uma pessoa ter uma visão, outra pessoa ter outra, né? Então é interessante isso, você deixar coisas subentendidas, tá? Eu tenho um pouco de dificuldade, vou confessar aqui pra vocês, pra dar o título. Muitas vezes eu escrevo aí 5 folhas de texto, de história, fica bacana, fica do jeito que eu quero, aí como vai chamar? Qual o título? Eu tenho essa dificuldade, porque eu acho que o título é muito importante, tão importante quanto o texto. E o título ele tem que ter a ver com o que você escreveu. Geralmente as pessoas costumam pegar, eu vejo bastante isso e faço isso também. Geralmente eu faço, tá, gente? Eu pego alguma frase que tem no meu texto e uso como título. Essa nunca é tarde, essa peça que eu tô falando pra vocês. Em um determinado momento do espetáculo, a secretária fala pra advogada: nunca é tarde, dona Mercedes. Né? Nunca é tarde para você sair dessa situação que você tá, nunca é tarde para denunciar. Tem um monte de referências aí. Então, eu usei por conta disso. Porque, assim, de outra forma, eu tenho um pouco de dificuldade. Então, geralmente eu pego alguma frase forte ou significativa, que eu acho significativa do texto, e uso como título. Mas deve haver um outro jeito aí que outras pessoas fazem. Eu faço dessa forma. É uma estratégia um pouco cômoda, sim. Por quê? Porque título o título. Às vezes você assiste um filme por conta do título. E aí vai ver o filme é uma porcaria, mas o nome do filme era bacana. Não acontece isso com vocês? Comigo já aconteceu, né? Então é importante, né? É muito importante. Durante o texto, ele vai ter o clímax, que o clímax é a ação que vai crescendo e complicando e chegando num ponto que vai precisar ser solucionado e aí vai caminhando para a resolução e para o final, né? Então todo o texto da história tem o seu clímax. E o final, gente, também assim como tudo, né? Não vou nem... O final do texto, ele para mim, eu acho que tem que ser, é muito importante. Como você vai finalizar. Porque o final faz parte, assim, de um trabalho muito criativo, né? No contexto geral. Porque nesse final é onde vai ter a conclusão, a natureza moral da história, né? É a moral da história. É onde o espectador vai levar aquilo, guardar para si como uma moral da história, né? Nossa, mas, né, aconteceu tudo isso e tal. E é onde a pessoa talvez se identifique com alguma coisa daquela história e leve para si, carrega para si a moral da história. Então, o final feliz, ele precisa ser aceitável para os espectadores. Ele precisa convencer. Ele tem que satisfazer de modo inteligente, surpreender, ser compreendido pelo espectador. Você pode deixar aí um final
um final que cada um vai interpretar de uma forma? Pode, é uma opção. Eu não gosto de finais assim muito... um final sem final. Eu gosto aqueles finais, sabe, que parece assim, você fica pensando, será que vai ter parte 2? Será que vai ter um outro filme? Vai ter continuação? Ou você fica, mas e aí? Ou você fala, nossa, perdi 2 horas da minha vida vendo esse filme pra isso? Então o final, ele tem que ser tão grandioso quanto a obra toda. Porque você pode destruir seu espetáculo, seu filme com um final ruim. Porque ninguém vai lembrar que foi tudo maravilhoso. Se o final for ruim, é aquilo que vai ficar. É como um relacionamento. O relacionamento foi maravilhoso, mas aí no final aconteceu, estragou tudo. Ninguém vai pensar, nossa, como foi maravilhoso todo o relacionamento. Não, vai pensar no final ruim. Então, tenham mais cuidado para finalizar as coisas. Tem que ter uma lógica, tem que ter um sentido. E tem que ter coerência, tem que convencer, tem que satisfazer quem tá assistindo. Tem que dar aquele, putz, que bacana, né? Então vamos tomar cuidado com os finais. Tem um aplicativo aí de filme que todo mundo conhece e ficou mais conhecido ainda agora na quarentena, que são reis dos finais ruins. Tem muito filme bacana que chega no final você fala, meu Deus, o que aconteceu? Vocês devem saber do que eu estou falando. Não vou falar mais porque vai que me chamam pra fazer algum roteiro, aí eu dou uma melhorada nos finais. A louca, até parece, né? Tem alguns recursos, pessoal, que a gente precisa evitar num texto de teatro. Quais recursos são esses? Cenas um número grande de cenas curtas. Você fazer uma cena, quebrar, aí você vai cena 1, pouquinho, cena 2, pouquinho. Tem uma ação, cena 3, tem outra ação, cena 4. Isso não é bacana. Então, para você mudar de uma cena para outra, é preciso que saia ou entre algum personagem importante, ou finalize alguma ação importante para poder estar indo de uma cena para outra. Então, assim, não fique cortando muito, fazendo muitas cenas. Ou muito longa, elas têm que ter... Eu gosto de cenas que seja média. Não gosto nem muito longa, nem muito curta, né? O ideal é a mediana. Outra coisa, criar personagens invisíveis. Personagens que não existem. Tipo, você criar um personagem que o ator fica ali falando daquela pessoa e descreve e fala, e essa pessoa nunca aparece, porque essa pessoa não existe dentro do texto ali em cena. Isso incomoda quem tá assistindo uma peça de teatro, porque a pessoa fica ali esperando que vai entrar aquele personagem não entra nunca. Então isso incomoda um pouco. Você pode citar de alguém, você pode citar na peça que eu tenho, Aproveitando a Melhor Idade, o seu Luiz, ele cita, porque a minha finada esposa, ela gostava muito de escrever receitas. É uma citação de uma pessoa, então já sabe que a finada esposa, a não ser que seja ela não vai aparecer ali, né? Então, assim, você pode citar algumas coisas, não tá falando que não é para citar, mas não citar como deixando entender que aquela personagem pode aparecer e ela não vai aparecer. Isso não é muito bacana. Outra coisa são os apartes. A parte é quando o ator fala como se fosse com ele mesmo, mas o público escuta, e como se o ator que estivesse do lado contracenando com ele não escutasse. Então ele faz assim, nossa, esse cara é chato, hein? Não dá pra aguentar esse cara, não. Ele tá falando com ele mesmo, mas o público está ouvindo, e é como se o ator do lado não ouvisse. Isso é um recurso que pode ser usado? Pode ser usado, mas não com frequência. Isso não é bacana, não é legal. Isso daí também cria uma dúvida se você está
se você está quebrando a quarta parede. Quebrar a quarta parede no teatro, para quem não sabe, o teatro, né, é uma caixa, que é o fundo do palco, as laterais, geralmente são as coxias, e o público fica aqui. Então, o público ficaria aqui, ó, na quarta, o público é a quarta parede, vamos dizer assim, né? A caixa, o público aqui é a quarta parede. Então, quando você quebra a quarta parede, na língua teatral, você conversa com o público. Então, se um personagem conversa com o público e ele conversa muito, se aquilo não estiver dentro do contexto da peça, do espetáculo, não é bacana fazer. E quebra o espetáculo. Então, o espetáculo tem que ser, tem que caber o ator quebrar a quarta parede. E não só um geralmente vai quebrar. Geralmente, quando um quebra, geralmente outros também fazem isso. Então, se só um ator quebra a quarta parede e os outros não, também fica estranho. Então, tem que tomar cuidado com os apartes. Criar personagens. Criar personagens é assim, eu acho muito bacana, porque você escreve sobre o seu personagem como se fosse uma pessoa que você conhecesse bem. Você sabe a personalidade, você sabe o caráter, você sabe a história da vida dessa pessoa, você sabe tudo, porque na verdade você que tá criando. Então, assim, quando você tá criando seu personagem, você não pode criar um personagem contraditório, né? Então, se ele tem uma personalidade, um caráter, a não ser que aconteça algo ali no decorrer, que a pessoa é muito ruim, e vai acontecer algo que vai transformar ela numa pessoa melhor, e, né, aí já é uma moral da história. Então, assim, se você tem um personagem que ele é personal, e aí ele gosta de esportes, ele pratica muito esportes, ou ele dá aula, né? E então, assim, esse personagem provavelmente vai vestir roupas mais leves, vai usar tênis, né? Então vai estar assim, o estilo de vida dele vai ser coerente com o modo que ele se veste. Então, e quando você quebra essa autenticidade, né, que nem eu falei, às vezes a personagem é muito ruim e no final ela fica boa, ou ela é muito boa e depois ela mostra ser a vilã, é muito bacana porque surge o elemento surpresa. E então é bacana também você tá criando esse tipo de personagem, mas tudo tem que ter uma coerência com a história. Tá? Não pode começar ali e a personagem era ruim, do nada ela fica boazinha, do nada. Sem ter tido uma coerência, sem ter tido algo no meio desse caminho que fez essa pessoa ficar boa. Ou que fez essa pessoa ficar ruim, ou que ela fingia que ela era boazinha, ela ficou ruim. Em algum momento você tem que jogar algumas mensagens subliminares que quem é mais atento vai perceber, essa personagem não é tão boazinha assim quanto parece. Entendeu? Quando você tá escrevendo, você dá algumas características da sua personagem, tá? Você pode colocar ali que... Você pode colocar o tipo físico, a personalidade, que é uma pessoa... ela é uma pessoa romântica, sonhadora, que gosta de ler livros... se você quiser, pode colocar algumas características físicas, mas você tem que tomar cuidado com isso. Porque isso deve ficar com a equipe técnica, com quem vai produzir o espetáculo. Porque às vezes a pessoa não tem ali uma atriz disponível para... Se você colocar lá que essa personagem tem que ter o cabelo encaracolado, ser ruiva, ter olhos verdes e a equipe teatral que vai montar aquela peça não tem essa personagem desse jeito, essa atriz do jeito que você tá descrevendo. Lógico, tem alguns recursos que a pessoa pode ficar parecida, mas o ideal seria você deixar essa parte um pouco livre para facilitar, né, gente, para quem tá montando aí, para quem tá montando o espetáculo.
Então, todo espetáculo, né, toda história, ela tem que ter o começo, o meio e o fim. O local e a época. O local e a época, quando você está no teatro, você também não precisa especificar com detalhes. O figurino dos atores já vai estar falando mais ou menos que época que é. Se é um 1960, dependendo de como eles estão vestidos, não vai ter o uso de celular em cena, as mobílias do cenário vão ser mais antigas, o telefone, tudo isso vai indicar a época que é. Então você não precisa estar colocando lá em 1960, tal. Não precisa. O local também, geralmente, não se especifica local. Às vezes você, em algum diálogo, pode colocar: porque a cidade aqui em Nova York é tudo muito agitado. Se você quer colocar que vocês estão em Nova York, um exemplo. Mas não tem a necessidade de você colocar local, cidade. Você pode colocar local se você está dentro de uma casa, se você está na sala, se aquilo vai acontecer na sala, se aquilo vai acontecer no quarto, se vai ter algumas cenas que vão ser externas, vai ser fora, se vai ser dentro da casa. Isso você pode especificar. Agora, a cidade não tem necessidade. Muitos atores atores mais famosos, que fazem peças mais comerciais, né, mais para vendas, e vêm no interior, e aí eles gostam muito de usar alguma coisa da cidade em cena, ou jogam um restaurante da cidade, uma loja da cidade, ou até falam alguma coisa, porque o pessoal gosta de ouvir, né, as pessoas acham engraçado e gostam de ouvir. Mas não em espetáculos assim, não é necessário você pôr em seu texto a cidade. Eu tenho um espetáculo que ainda não estreou, que é sobre bullying. Então, eu penso, quando eu vou escrever sobre bullying, onde costuma acontecer o bullying? No ambiente escolar. Então, o meu texto vai acontecer dentro do ambiente escolar. Vai ser o local que é onde vai acontecer as cenas, né? Então, aí é no ambiente escolar, beleza. Só que eu posso fazer dentro de uma sala de aula com 20 alunos? Eu tenho 20 atores ali para participar em cena? Não. Então, eu vou jogar mais o ambiente escolar, mais num pátio, onde o agressor vai abordar a vítima. Posso sim jogar alguns atores para ser os alunos dentro da sala de aula, né? Dá para fazer isso, não precisa estar lotado, né? Se eu tiver aí uns 5 atores em cena, mais ou menos, para estar fazendo isso. Posso também, como é a minha ideia, usar o público como a sala de aula. O público vão ser os alunos, entre aspas, que vão estar assistindo aquilo acontecer. Então, você tem que ter aí você tem a ideia e você tem que ter a noção se aquilo vai funcionar ou não, né? Se vai dar certo ou não. Então, você saber o local. Nessa do bullying eu uso a sala de aula. O do Aproveitando a Melhor Idade, eu uso como se eles estivessem numa praça. Não precisa ter lá, né, um banco, um poste de luz. Pronto, eles estão numa praça. Não precisa de muito mais do que isso, né? Todo o resto do texto vai indicar, não que vai ficar especificando, estamos numa praça, mas vai automaticamente indicar que eles estão numa área externa. Gente, eu acho bacana uma coisa que Freud fazia com os sonhos. Freud, quando ele dormia, ele deixava um caderninho do lado dele,
E ele acordava, ele tinha os sonhos, ele anotava os sonhos e depois ele ia tentar interpretar os sonhos dele. Eu acho bacana a gente que gosta de escrever e de ter ideias, andar sempre com um caderninho em mãos. A gente não precisa de um caderninho hoje, né, gente? A gente tem um celular, a gente pode ir lá nas anotações e anotar no celular. Então, sempre quando a gente... quando você vê alguma pessoa que é muito expressiva, divertida, que fala coisas engraçadas, você fala, nossa, essa pessoa daria certo um personagem com ela. Anota. Escreve sobre essa pessoa, observa os trejeitos, observa o tipo de roupa, observa o que ela fala, escreve. Geralmente essas pessoas vão até bordões pra gente, né? Bordão é aquelas palavras ou frases que o personagem sempre joga e pega, né? Vou dar um exemplo aqui de um bordão de novela. Aquele bordão que eu não lembro o nome da atriz. Ela falava, não é brinquedo não. E pegou no Brasil inteiro, né? Todo mundo falava, não é brinquedo não, né? Que era a mesma coisa, isso não é fácil, não tá fácil pra ninguém, né? Não é brinquedo não. Então, você pega essas frases que às vezes a pessoa usa e anota, sabe? Isso é bacana porque você não vai ter problema com plágio. Eu vou falar sobre plágio. E às vezes a gente dorme, acontece muito comigo, eu sonhar, ou mesmo assim, acordar no meio da noite e ter uma ideia, vir assim como uma impressão, assim, anota. Anota porque depois a gente esquece e tem muita coisa bacana. Ou você entra num ambiente que você começa a ver aquele ambiente, aquela situação, você fala, poxa, daria para fazer uma peça de teatro usando isso. Você tá ali num salão de beleza, aí você começa a ver algumas situações, você fala, poxa, isso daí dá pra escrever uma peça. Então são coisinhas que você pode anotar, que às vezes você não vai usar de imediato, mas você pode usar depois. São ideias, e ideias suas, de coisas que você observou, não é? A vida imita a arte, é isso. A arte imita a vida. Então é pegar essas pequenas informações do cotidiano. Geralmente pode observar que as peças que as pessoas dão risada e acham super engraçado, nada mais é do que coisas que acontecem na vida da pessoa, no cotidiano da pessoa, coisas ali simples, corriqueiras. Você jogou para um espetáculo, todo mundo ri porque se identifica com aquilo, né? É bem sacado isso. Então, eu ia falar para vocês, né? Lembrei do plágio. Quando a gente está escrevendo, a ideia ali tá surgindo da nossa cabeça, a gente escreve ali, beleza. Quando você começa a pesquisar para escrever algo, você tem que tomar muito cuidado para não plagiar. O que é plagiar? Você leu lá um texto, achou aquilo lá legal, vou colocar isso no meu texto, porque isso é legal. Isso é um plágio. Você tá pegando a ideia de alguém para si, como se fosse sua. E isso, além de não ser legal, não é bacana, não é bonito, você pode ser processado. Então, assim, se você quer fazer alguma coisa em cima da ideia de alguém, então você tem que pedir permissão, né? Ver se você pode estar fazendo. Ou você pode pegar e fazer as adaptações. Você pode estar fazendo as adaptações. Que é tipo assim, você pegar um texto, como eu fiz, a primeira peça que eu escrevi foi da Chapeuzinho, no combate ao mosquito dengoso. Eu fiz uma adaptação da adaptação do Leandro Aveiro, das Travessuras de Chapeuzinho Vermelho. Eu adaptei para Chapeuzinho no combate ao mosquito dengoso. Então, você pode pegar aí uma obra conhecida e adaptar, só que você tem que escrever que é uma adaptação daquela obra. Você não pode tomar a história como se fosse sua. E uma coisa que é muito difícil, que eu acho que deve ser, porque eu ainda não tive essa experiência, é você escrever um texto seu e entregar, e a outra pessoa ter uma leitura diferente daquilo que você teve, porque quando você escreveu, você vai imaginando. Você vai imaginando como a cena vai acontecer, você vai imaginando como aquela personagem vai entrar, você imagina tudo.
E de repente a pessoa pega o seu texto e tem uma outra leitura. Isso é fantástico. Só que você tem que ter um desapego muito grande do seu texto, do que você escreveu, do que você imaginou. E eu acho que isso é um pouco difícil ainda pra mim, não sei. Porque eu ainda não tive essa experiência, porque eu sempre escrevi as coisas dentro aqui da companhia. E aí eu sempre pude estar junto, eu sempre pude estar perto. Então as mudanças que aconteceram foram ali com o meu consentimento, eu mesmo percebendo, não, precisa mudar sim. Então não foi assim uma coisa de eu entregar um texto e não acompanhar a produção dele e depois ir lá e assistir. O que deve ser muito bacana também. Mas eu ainda não tive essa experiência, então eu tenho um pouquinho de dorzinha no coração. Eu fico imaginando Shakespeare, como ele deve revirar com essas 1 milhões e de milhares de adaptações de Romeu e Julieta que tem por aí. Tem umas que ele deve ficar louco da vida. Mas é isso, né? Vira uma obra pública e as pessoas podem estar adaptando e tendo uma releitura. Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os espetáculos que os textos teatrais que eu escrevi. E que alguns viraram, já foram estreados e outros ainda não. A Chapeuzinho Vermelho no Combate ao Mosquito Dengoso, como eu falei para vocês, foi a maioria das peças que eu escrevo é quase uma encomenda, né? Algum lugar ou algum evento de alguma cidade pede e o grupo tem uma peça que fala sobre tal coisa que a gente precisa para a Semana da Criança, para a Semana do Idoso, e aí a gente cria, né? Então, assim, quando você cria alguma coisa que já é encomendada, é um pouquinho, é até mais fácil, vamos dizer assim, porque você tem assim um rumo. E aí o que eu aconselho vocês a fazerem, que às vezes no princípio eu não fazia muito isso e aí depois eu vi que eu precisava fazer. Você tem que sentar com a pessoa que está contratando e conversar e entender o que ela realmente quer, o que ela espera daquele espetáculo. Você tem que saber que público que o espetáculo tem que alcançar, o público-alvo, né? E para você poder estar escrevendo ali direitinho, porque às vezes você pode criar uma coisa que você imaginou que eles queriam aquilo e ser uma coisa completamente que foge. E aí ninguém fica satisfeito. Por exemplo, quando eu criei o espetáculo de abuso infantil, qual que foi? Deixa eu ver, do abuso. A Culpa Não É Sua. A Culpa Não É Sua é um espetáculo que fala sobre abuso infantil com uma pessoa desconhecida, né? O abusador é um desconhecido do adolescente. E aí nessa cidade que pediram esse espetáculo, através do CRAS, eles falaram, tá tendo problema com criança muito pequena também, não só adolescente. Então daria para fazer 2 espetáculos? Aí eu falei, poxa, não dá, é complicado você fazer 2 espetáculos, um que vai abordar uma criança, um adolescente, e outro que vai abordar uma criança mais nova. O que dá para fazer é tentar colocar as 2 situações dentro de um único espetáculo, né? E foi o que eu fiz. Eu criei ali 2 irmãs e consegui colocar as 2 situações de abuso de maneira diferente, cada um com uma abordagem, né? O adolescente sendo abordado de um jeito, a criança sendo abordada de outro, que tudo, gente, tem pesquisas, aí é onde entra a psicologia, que me ajuda muito. Tudo tem pesquisas, eu assisto reportagens sobre o assunto, depoimentos de quem foi abusado, das mães. Então tudo isso me faz criar um diálogo mais realista possível, para as pessoas estarem se identificando melhor. Então eu criei essa situação com as 2 irmãs, uma adolescente, outra uma criança bem mais nova, e consegui colocar as 2 situações dentro de um único espetáculo. Ficou muito bacana.
as crianças entenderam muito bem a mensagem. Nos momentos que você esperava que tivesse aquela tensão, teve. Eu sempre gosto, não é que eu jogo humor na coisa séria, é que você tem que de alguma forma dar uma quebrada, porque você tá passando, você tá falando de um assunto sério, mas para criança. Então, assim, de alguma forma você não pode deixar aquilo tão tenso, né? Então eu jogo alguma coisa que é engraçado, mas não é aquele engraçado de deboche, né? É aquela engraçadinho, mas tipo, poxa, é engraçado, mas acontece uma cena em seguida que pareceu que foi engraçado, mas olha lá, né? Olha lá a coisa séria acontecendo. Não é tão engraçado assim. Não sei se eu tô conseguindo passar para vocês mais ou menos como eu faço. E aí teve uma outra situação que um outro lugar que eles queriam uma peça de abuso, mas estava acontecendo muito abuso com meninos naquele lugar. E aí que a gente fez? Eu adaptei o meu espetáculo. Ao invés de colocar a irmã, que é a criança menina, nós colocamos um ator para fazer, para mostrar que aquilo acontece com meninos também, porque muitas vezes as pessoas se enganam e acham que o abuso só acontece com meninas, e o índice de acontecer com meninos é muito maior, né? É que aquela história de ter vergonha de denunciar, né, que é mais complicado. Então, tudo isso em cima de pesquisas, gente. Nada é aleatório. Nada é da minha cabeça assim, não, vou falar que é assim. Não, tudo é pesquisado. Dá muito trabalho para você porque são assuntos sérios, então você não pode estar escrevendo ali uma bobagem, né? A pessoa que está assistindo aquilo, que tá passando por aquela situação, dependendo do que ela vê ali, aquilo vai incentivar ela a denunciar ou não. Aquilo vai incentivar ela a contar o que está acontecendo com ela para alguém ou não. Então, tudo que a gente escreve é muito sério, né? Principalmente quando a gente fala de assuntos sociais, assim, de assuntos mais realistas, né? Você tem que tomar cuidado. Depois, teve uma outra situação que pediram uma peça sobre abuso, mas eles queriam uma outra linguagem, porque estava acontecendo muito do abuso por pessoas da própria família, por pessoas conhecidas. Então foi quando eu criei Papel Amassado, que fala da história de uma adolescente que é abusada pelo avô. Então eu criei um outro texto, com uma outra abordagem, e falar a verdade, é um dos espetáculos que eu mais gosto, é o Papel Amassado. Eu gosto bastante porque eu consegui ali mostrar de uma maneira bem... Eu acho que uma maneira bem realista e sutil ao mesmo tempo, o que acontece muito dentro das casas e debaixo do nariz, dos nossos narizes, né? No nariz da mãe, no nariz de quem tá ali perto e que não enxerga a coisa acontecer. Então, eu acho que esse espetáculo ele mostra de uma forma bem bacana e teve um retorno muito bom. O pessoal gostou, as crianças entenderam, comentaram, né? Então é muito... dá um alerta. Deixa eu ver aqui. Tem o Sapato Velho. Sapato Velho fala mais sobre o direito dos idosos, mais sobre às vezes o abandono não um abandono, às vezes o idoso se sente abandonado dentro de casa, às vezes algumas pessoas só da família não dá muita atenção, e aí ele se sente meio excluído. Então fala um pouco sobre isso, é uma peça bem bacana também. Vou falar que todas as peças são bacanas, né, gente? Porque foi eu que escrevi. Claro que eu vou falar. Tem Tal Pai, Tal Filha, que é um espetáculo que fala sobre alcoolismo. E aí eu coloquei um pouco
do uso de drogas também. Deixa eu ver. Fugindo um pouco dessa linha, tem o Lobo Consciente com o Meio Ambiente, que é também uma releitura da Chapeuzinho Vermelho, onde o lobo se preocupa com o meio ambiente, é um lobo todo certinho, e a Chapeuzinho que vai aprontando as coisas pela floresta. É uma peça bem bacana de conscientização das crianças, que tem que cuidar do meio ambiente, que tem que economizar energia, luz, separar lixo. As crianças interagem com o lobo nesse espetáculo. É um espetáculo muito bacana também, de conscientização. Aquela Coxa de Retalhos. Aquela Coxa de Retalhos é um espetáculo idealizado pela Gisele Lansoni, uma atriz muito renomada aqui de São José do Rio Preto. E aí ela pediu que eu juntamente com ela, a gente desenvolvesse esse texto, que é um texto que tem poesias da Cecília Meirelles, do Vinícius de Moraes, e também fala sobre a solidão do idoso, sobre os idosos ficarem sozinhos e o esquecimento de algumas coisas e lembranças de outras coisas, estarem ali na solidão e quanta coisa boa que o idoso pode estar passando pra gente, né? De histórias pra contar, de conhecimento, e às vezes eles ficam ali sozinhos. Então, aquela Coxa de Retalho fala um pouco sobre isso. E esse espetáculo é idealizado, como eu falei, pela Gisele, e também participou através da Lei Aldir Blanc, né? A gente participou da Festub, que é o Festival de Ubarana. Até mandar um abraço pro Ricardo, que é um grande parceiro, tá sempre com a gente, sempre dando apoio. E foi muito bacana. Essa peça é muito legal. E eu não escrevi sozinha, a ideia foi dela e eu só ali colaborei. Aí, gente, tem os textos que ainda não foi estreado, que não foram estreados. Que é Não Se Cale, que é aquele que eu falei pra vocês sobre o bullying, e suicídio também tem. Em Busca de uma Saída, que é um espetáculo só sobre suicídio, que fala sobre um homem que perde o emprego, que não tá sem esperança de nada, a mulher cobrando ali, que eles têm filho, ele tá devendo e a mulher tá cobrando e ele tá se sentindo sem saída. Páscoa Feliz, que é sobre Páscoa, é uma peça infantil bem bacana, toda linda, colorida, que a gente ia estrear o ano passado, em 2020, né, no fatídico 2020, e não deu certo porque foi bem ali no começo da pandemia e que tivemos que ficar de quarentena, então não deu. Tinham vários lugares, né, a gente ia apresentar em vários lugares que já estavam marcados o espetáculo, a gente já estava ensaiando com figurino, e aí a gente não pôde estrear a Páscoa Feliz, e espero que esse ano a Páscoa seja feliz. Cinderela, uma gata nada borralheira. É um texto que eu escrevi com uma releitura da Cinderela, trouxe ela mais para a modernidade, para adolescente atual, né? E eu vejo ela como uma adolescente. Na verdade, ela não é adolescente, né? A Cinderela. Não sei quantos anos tem a Cinderela, pra falar a verdade. Só sei que eu trago ela pra uma Cinderela contemporânea. Mas é um texto que eu ainda quero mexer. Cinderela eu vou dar uma mexida ainda e dar uma minimizada pra gente poder estar apresentando com mais facilidade em mais lugares. É o que eu falo, Cinderela, quando você pensa em Cinderela, você pensa sempre em algo grandioso, porque tem um grande baile, todo mundo com aquelas roupas lindas, então seja gasto, cenário, estrutura, né? Então eu quero fazer uma releitura que fique lindo, mas que não precisa de tudo isso, pra gente poder estar montando. É aquilo que eu falo pra vocês, tem que ter a coerência de que as coisas não estão fáceis, né?
não temos muito recursos financeiros para tá montando grandes, lógico, a gente gostaria de estar montando aí um espetáculo com um cenário maravilhoso, que se movimenta, mas não temos esse recurso financeiro, tá cada vez mais difícil. Quem mexe com arte sabe como tá difícil. Então, quando a gente está escrevendo textos, principalmente eu, que eu escrevo dentro de um grupo de teatro, então eu sei a realidade do meu grupo. Então, eu sei até onde a gente pode ir. Então, quando eu já escrevo pensando em tudo isso. Mas, isso não me impede de sentar aqui e escrever um texto grandioso que a gente pode estar aí vendo como a gente vai estar montando de uma outra forma, um texto que só vai poder ser apresentado dentro de um teatro, né? Porque geralmente a gente faz coisas que dá para colocar o cenário dentro de um carro, levar para uma escola, coisas mais fáceis. Mas eu posso estar escrevendo coisas que a gente essa peça só vai poder ser apresentada em teatro, né? A gente também não pode limitar a nossa criatividade. Mas assim, os meus trabalhos geralmente eu faço dessa forma, tá, gente? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as fontes da onde eu tirei algumas coisas para estar falando aqui para vocês, né? Lembra aquele negócio que eu falei para vocês? Não tomar as palavras como suas, né? No negócio do plágio. Então, vou estar deixando aí para vocês as fontes da onde eu tirei algumas informações para estar passando para vocês. E livros que são bacanas para vocês estarem lendo. Alguns vocês encontram gratuitamente na internet. Vocês podem estar procurando sebo, gente. Não sei se vocês gostam, mas o sebo, eles vendem livros usados com preço bem mais baixo, que você tem acesso. Depois você lê, depois você pode ir lá no sebo trocar por outro livro. É muito bacana sebo. Infelizmente, tem alguns sebos que estão fechando, né? As pessoas estão parando aí de ler, mas no sebo você encontra muita coisa bacana. Então vou deixar os livros também na descrição do vídeo para vocês. Então é isso, espero ter passado um pouquinho da minha experiência, um pouquinho do meu conhecimento para todos, e eu desejo que agora 2021 tá chegando, né? Chegou aí a vacina vamos ver se a gente se livra dessa pandemia, dessa doença que infelizmente causou muita tristeza, muita dor para muitas famílias brasileiras, do mundo inteiro. Eu espero que todos vocês tenham um 2021 muito abençoado, cheio de paz, cheio de saúde, cheio de vida, de alegria. E não vamos deixar de sonhar, gente, porque ter um objetivo e sonhar é o que nos move, tá bom? Um abraço para todos vocês. Até mais.